Quarta-feira, 3 de setembro de 2025. São Paulo segue no aguardo do sinal verde ao Hilal para fechar a contratação de Marcos Leonardo. O atacante quer vestir a camisa tricolor e descarta outro clube do Brasil. No Corinthians, a diretoria recusou uma proposta de 190 milhões de reais da Roma por Yuri Alberto. O atacante se recupera de cirurgia, mas segue prestigiado. Na Europa, situação inusitada, o Chelsea cancelou em cima da hora o empréstimo de Nicolas Jackson ao Bayern de Munique. O jogador já estava em Munique e teve que voltar para Londres, e a seleção brasileira tem novo desfalque. Matheus Cunha está fora por lesão e Samuel Lino do Flamengo foi convocado para o lugar dele. No São Paulo também tem fratura com o mecanismo de solidariedade da FIFA. As transferências de Anthony Ederson renderão mais de 6 milhões de reais ao clube. No tênis, João Fonseca alcança a melhor posição da carreira e se torna o nono brasileiro mais bem ranqueado da história da ATP. E tem reforço na Premier League. O goleiro John ex-Botafogo é anunciado pelo Nottingham Forest. E na curiosidade do dia, você sabe qual foi a maior goleada da história do futebol mundial? A gente conta já, viu? Tudo isso e muito mais agora no Hora do Esporte. No ritmo da emoção, no compasso da informação, Hora do Esporte está no ar. Boa noite. São Paulo segue no aguardo para poder fechar a contratação do atacante Marcos Leonardo. Com o acerto entre o tricolor e o jogador, as partes aguardam a sinalização positiva do Al Hilal da Arábia Saudita. A informação foi confirmada pela Priscila Senhorães da TNT Sports. A diretoria da equipe paulista, minha gente, já foi até o limite e agora o restante da negociação depende apenas da resposta da equipe saudita. Marcos Leonardo chegaria sem custos e com parte do salário sendo paga pela equipe do Morumbi. E existe, minha gente, a possibilidade do atacante abrir mão dos valores que teria a receber da parte do Al Hilal. A certeza nesse momento é de que Marcos Leonardo não fechará com outro clube do Brasil caso retorne ao futebol brasileiro. O atacante quer jogar no São Paulo. O Corinthians recusou uma proposta de cerca de 30 milhões de euros da Roma por Yuri Alberto. Segundo informações da repórter Bianca Molina da TNT Sports Brasil, a diretoria alvinegra não quis nem abrir conversas. O clube paulista teria direito, minha gente, a ficar com 50% do valor, cerca de 95 milhões de reais. Lesionado, o jogador se recupera de uma cirurgia na hérnia inguinal. O jogador tem 13 jogos em 40 partidas, ou melhor, 13 gols em 40 partidas. Ele foi formado na base do Santos, depois foi para o Internacional na reta final de 2020. No começo de 2022, ele foi vendido ao Zenit da Rússia, inicialmente por empréstimo, e em 2022, adquirido de maneira definitiva pelo Corinthians. Ele soma 188 jogos, 70 gols e 17 assistências pela equipe alvinegra. Uma situação inusitada aconteceu no último sábado. O Chelsea havia encaminhado o empréstimo do atacante Nico Jackson ao Bayern de Munique, mas desistiu do negócio em cima da hora. O jogador já estava em Munique quando foi ordenado que voltasse a Londres. A informação é da Sky Sports. Jackson havia desembarcado na manhã do sábado na cidade alemã para realizar exames e assinar com o Bayern de Munique. No entanto, uma lesão sofrida por Liam Delap, centroavante titular do Chelsea, fez a direção dos Blues cancelar o negócio com os alemães. Na coletiva após a vitória do Chelsea sobre o Fulham, o técnico Enzo Maresca disse que Liam Delap vai ficar afastado por 2 meses. Desta forma, o clube conta apenas com João Pedro para atuar como atacante, mas fica sem centroavante. A situação fez a comissão técnica optar pelo retorno do jogador. Nicolas Jackson chegou ao Chelsea em 2023 vindo do Villarreal. O jogador custou 37 milhões de euros aos cofres dos Blues, mas nunca rendeu o esperado. Foram 30 gols em 81 jogos para a camisa do time londrino e 12 assistências dadas. O atacante Matheus Cunha não vai atuar pela seleção brasileira na próxima data FIFA. O atacante do Manchester United sofreu uma lesão muscular no último sábado durante a vitória do Manchester United sobre o Burnley pela Premier League e foi cortado da convocação de Carlo Ancelotti. Para o seu lugar,
o técnico chamou o atacante Samuel Lino, que vem sendo destaque com a camisa do Flamengo. O jogador de 25 anos chegou recentemente ao clube da Gávea e disputou 8 partidas, marcando 2 gols e dando 8 assistências. 10 participações em gol em 8 jogos. Mas Oscar é o quarto jogador cortado da lista de caiu no celular para a data FIFA. O lateral esquerdo Alexandre do Flamengo, o volante Joelinton do Newcastle, o lateral direito Wanderson do Mônaco, também foram excluídos todos lesionados. Além de Samulino, Ancelotti chamou para repor as vagas deixadas, o volante Jean Lucas do Bahia, o lateral Vitinho do Botafogo. Para a vaga de Alexandro, ninguém foi chamado. O Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro no Maracanã, depois vai até La Paz para enfrentar a Bolívia dia 9 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Agora iremos para um rápido intervalo aqui no Hora do Esporte e na volta mais notícias para você mais notícias sobre o esporte, o que acontece no mundo esportivo nessa semana e também a curiosidade do dia. Você sabe qual foi a maior goleada do mundo? A maior goleada do futebol mundial? A gente conta daqui a pouquinho, até já. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Toda sexta e sábado, compromisso com a informação no Jornal Mundial, às 21 horas. O São Paulo terá ganhos financeiros com as transações de 2 jogadores nos últimos dias das janelas de transferências na Europa. Antony vendido pelo Manchester United ao Betis e Ederson, que se despede do Manchester City rumo ao Fenerbahçe, renderão mais de 6 milhões aos cofres dos clubes. Isso acontece, minha gente, por causa do mecanismo da solidariedade da FIFA, que prevê uma compensação financeira aos clubes formadores em todas as transferências do atleta durante a sua carreira. A previsão consiste no seguinte: 5% do valor de todas as negociações serão destinados aos clubes formadores daquele atleta envolvido. A divisão do percentual é feita de acordo com o tempo de permanência na equipe. O Real Betis anunciou a contratação do brasileiro Antony no último dia da janela de transferências, e com o jornal espanhol Marca, o clube pagou 25 milhões de euros, com variáveis e cumprimento de metas. O ponta volta para o clube espanhol com um contrato até 2030, após longa negociação. O brasileiro de 25 anos teve uma passagem curta pelo Betis na temporada passada, quando o Manchester United emprestou o atleta por 6 meses ao clube espanhol. Antony foi peça fundamental no vice-campeonato da Liga Conferência e na classificação para a Europa League, com a 6ª colocação na Liga Espanhola. Em 26 partidas, ele fez 9 gols e deu 6 assistências. João Fonseca atingiu mais uma marca histórica na carreira, com sua vitória na primeira rodada do US Open. O brasileiro assegurou a 42ª colocação no ranking da ATP. A nova posição no ranking é a melhor do jovem tenista em sua trajetória no tênis profissional. Com a marca, Fonseca ainda se torna o 9º melhor brasileiro da história da ATP. Veja na reportagem de João Pedro Coutinho. E já virou destaque em todos os portais. O jovem carioca João Fonseca alcançou a 42ª posição no ranking da ATP, com sua melhor colocação na carreira. Com 1.129 pontos, se torna o único brasileiro no top 100 atualmente e o 9º melhor da história do ranking masculino, atrás do Guga Kuerten, Thomas Bellucci e Fernando Miguelini. Fazendo um resumo da temporada, as conquistas em 2025.
a ATP 250 de Buenos Aires e a Challenger de Phoenix. No desempenho do S, caiu na segunda rodada para o tcheco Tomáš Mačák na Open. Mas a projeção anual, se contados apenas os pontos somados em 2025, ele ocuparia a posição número 35 do ranking. E no histórico geral dele, somando homens e mulheres, o João é o tenista número 12 do brasileiro mais bem ranqueado da história. Ele ainda vai enfrentar, ou melhor, ainda disputará a Copa Davis e a Lever Cup em 2025. E o atleta vai avaliar seu calendário para definir quais torneios ATP jogará até o fim do ano. João Pericotinho, da redação, para o Hora do Esporte. O goleiro John é oficialmente novo jogador do Nottingham Forest. Depois de longa novela, o goleiro ex-Botafogo acertou sua transferência para a Premier League no penúltimo dia de janela de transferências, na Inglaterra. O clube inglês anunciou a contratação na tarde do último domingo. John chamou a atenção de muitos clubes depois de algumas temporadas impressionantes no Brasil. Por isso, estamos satisfeitos por ele ter escolhido o Forest como seu próximo passo. A gente chega aqui com fome de causar impacto e estamos entusiasmados em recebê-lo, disse o diretor de futebol no Forest, Rose Wilson. No início de agosto, John teve acordo encaminhado para seguir para o West Ham da Inglaterra. Era desejo do goleiro seguir para o futebol inglês. O Botafogo foi ao mercado e contratou um Neto, contando com a iminente saída do goleiro titular. Mas a negociação entre John e os ingleses caiu por terra. Menos de um mês depois, o West Ham voltou à carga e ganhou a concorrência do Nottingham Forest, com quem John chegou a um acerto com o ex-goleiro do Botafogo, que se despediu com 89 jogos disputados e os títulos do Campeonato Brasileiro e Libertadores de 2024. E agora vamos a ele, um momento de curiosidade aqui no Hora do Esporte. Você sabe qual foi a maior goleada do futebol mundial? Bom, essa história aconteceu aconteceu em 2002, no jogo entre Adema e Antananarivo pela Liga de Madagascar. Não é do filme, e sim uma ilha que fica perto da África. O jogo foi Adema contra Antananarivo, e o placar foi de Antananarivo 0, e se prepare, o Adema ganhou de 149-0. Pois é, isso aconteceu porque o Antananarivo, e o pior, foram todos gols contra. Pois é, foi tudo gol contra. Bom, isso aconteceu porque o Antananarivo, que foi o time que tomou esses gols, tava muito pistola com a arbitragem, que sempre prejudicava muito eles. Não, pistola é pouco, eles estavam em fuzirlo. Bom, e isso acabou, prejudicando o time, claro. E como uma forma de protesto, eles fizeram 149 gols contra, como uma forma de protesto. E aí, tudo que aconteceu depois foi uma verdadeira catástrofe. A diretoria, os torcedores foram para a bilheteria pedir reembolso e o time ficou 10 anos sem participar de uma competição nacional e mundial e continental. E aí, meus amigos, será que valeu a punição? 149 gols contra. Será que seu time faria? Essa foi mais uma curiosidade do dia aqui no Hora do Esporte. Muito bem, nós lhe informamos que na próxima quarta-feira não haverá Hora do Esporte devido à minha semana de provas. Mas no dia 17 de setembro nós estaremos de volta com mais uma edição do Hora do Esporte para você. Agora sim, o Hora do Esporte fica por aqui. Obrigadíssimo pela sua companhia. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir as nossas páginas lá no Instagram, TV Mundial UFC, o Portal 05 Notícias, feito pelo Caio Teles, e também o meu Instagram pessoal, Eduardo Pires Oficial 1. Lembrando, o Hora do Esporte volta só no dia 17 de setembro por conta da minha semana de provas na semana que vem. Então, muito obrigado pela companhia e para você, boa noite.